Isso não é sobre falar mal ou criticar religiões, pois todas as religiões devem ser respeitadas. Isso é sobre algumas práticas que não estão de acordo com a Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem a elas servirás. Isso está na Bíblia. Isso é doutrina. Isso é a vontade de Deus. Isso é a lei de Deus. Então, por que o povo é tão surdo, é tão cego e indiferente em relação a esses dois mandamentos? A história do êxodo do povo de Israel é o retrato fiel de como somos. Um povo totalmente carente de Deus e facilmente vulnerável por suas fraquezas humanas e sua falta de conhecimento. Deus nos criou para que fôssemos livres. Porém, essa liberdade faz de muitos de nós escravos. Escravos de nossa falta de conhecimento, escravos de nossos desejos em manter as coisas exatamente como estão, escravos de nosso desânimo, nossas más escolhas. Porque somos livres, somos donos de nossas escolhas, que nem sempre são acertadas. Sou Luiz, professor de língua portuguesa, e vou tentar explicar em poucas palavras, de uma forma o mais clara possível, o que representam esses dois versículos bíblicos, os quais nos revelam 2 dos 10 mandamentos de Deus revelados a Moisés, logo após haver libertado o povo hebreu do Egito, após 430 anos de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Este versículo, o Senhor quer dizer que Ele é o único Deus verdadeiro a quem deve ser adorado. Não ter outros deuses diante dele significa não cultuar, não admitir, não imaginar, não idealizar qualquer ser que possa ser adorado em seu lugar. Ele é o Deus de toda a terra, o Criador de todos os seres que existem. Então, quando ele fala não farás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo que nós, neste caso, ele dizia para os hebreus e para todas as suas criaturas, que nós não devemos imaginar que há outros deuses além dele para ser adorado. E o versículo continua dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Ele fala, não fazer uma imagem de escultura é não fazer nenhum simbolismo, uma estátua, uma escultura feita de madeira, de pedra, de barro, de papel, tentando imaginar algo que existe no céu. Ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, escultura de nada para ser adorado. Nenhum animal, nenhuma planta e nem nenhum ser que possamos imaginar que exista no céu. E ele fala, não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Ele está dizendo, você não deve se encurvar a essa estátua, você não deve adorar essa estátua, você não deve beijar essa estátua, você não deve prestar louvor a essa estátua, você não deve passar a mão nessa estátua e tocar como se ela fosse fazer milagres para você. Ele está sendo claro, não farás para ti imagem de escultura, não servirás a elas e nem a elas adorarás. Isso é a lei de Deus. E nesses 2 versículos ele explica, na verdade são 3 versículos, ele explica então o que devemos fazer em relação a essa doutrina, a esse ensinamento. Os 10 mandamentos, eles foram revelados a Moisés como a primeira constituição para o povo hebreu.
E bem poderia ser a constituição para o mundo todo. Porque nos 10 mandamentos encontramos como devemos relacionar-nos em todos os aspectos de nossa vida. Nos primeiros 4 mandamentos, Deus nos revela como deve ser o nosso relacionamento com Ele. No 5º mandamento, Ele nos instrui sobre a importância da família e como devemos ter um relacionamento familiar. Já nos 5 outros mandamentos, Ele nos orienta como deve ser a nossa relação com os nossos semelhantes. Assim, se aperfeiçoamos o nosso relacionamento com Deus, com nossa família e com os nossos semelhantes, estaremos cumprindo então o propósito de nossa criação e podemos seguir a admoestação do próprio Cristo, que nos manda: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então aqui está o caminho da perfeição, quando desenvolvemos esse relacionamento com Deus, com nossos familiares e com nossos semelhantes. No Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, encontramos os relatos dos povos pagãos, os gentios, os não cristãos, os quais adoravam vários deuses. Começamos a conhecer essa prática de adoração politeísta quando a fome chega a Canaã e Abraão então é levado a partir para o Egito. No Egito, a religião então era politeísta, ou seja, os egípcios cultuavam vários deuses. A adoração, o culto do povo, se dividia entre esses vários deuses que variavam em sua forma, podendo ter a forma completa de um ser humano, ou um animal, ou misturando essas duas espécies. E aí temos então os deuses. Ra, ou Ratum, que era um deus egípcio considerado o criador do mundo e conhecido como o deus Sol. Ele é descrito de diversas formas. A representação habitual de Ra era na forma de um homem com a cabeça de falcão. Depois temos Osíris, que era um deus egípcio conhecido como o deus supremo do mundo subterrâneo, o juiz do mundo dos mortos. Logo em seguida temos Sete, que é considerado o deus das tempestades, dos raios e do vento. Temos Ísis, que era uma das deusas mais importantes do Egito, sendo vista como a deusa da fertilidade e da maternidade. Sua adoração, ela vai muito além do Egito, sendo cultuada inclusive em vários lugares do mundo greco-romano. Depois temos Horus. O deus Horus é visto como o deus do céu, do sol nascente e mediador dos mundos. Filho dos deuses Ísis e Osíris, Horus representa a luz, a realeza e o poder. Simbolizando um homem com cabeça de falcão, o deus Horus era encarregado de garantir o nascimento dos dias. Depois temos Hathor, uma das deusas mais cultuadas pelos antigos egípcios. Dentre suas várias representações, ela aparece como sendo uma mulher com um disco solar acima de sua cabeça. E esse disco se encontra entre seus chifres bovinos, ou aparece também com o corpo de mulher e orelhas de vaca. Essa deusa era adorada como a senhora do deserto e das terras estrangeiras, a deusa dos metais e dos minerais, e também considerada a protetora dos mortos. Depois nós temos o famoso deus Moloque, que era um deus pagão, adorado pelos amonitas em Canaã, os quais sacrificavam seus recém-nascidos a esse deus. Eles pegavam a criança e jogavam no ventre da estátua de Moloque. A Bíblia relata o seguinte: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará.
Aqui Deus, então, ele está falando claramente que qualquer família ou qualquer situação em que uma criança fosse oferecida a Moloque, que isso provocaria a ira de Deus. E essa pessoa, esse indivíduo, e essa sociedade, e esse grupo que fizesse esse sacrifício infantil a Moloque, que seria apedrejado, que despertaria a ira de Deus. Depois temos Baal, desde a Mesopotâmia até outras religiões, onde nós encontramos os cananeus, os filisteus, os fenícios. Todos eles tinham um deus em comum, possivelmente Baal, ou um deus derivado de Baal. O deus Baal era um deus da natureza e dos efeitos meteorológicos. Em outras palavras, ele atuava nos mares, nos rios, no fogo e nas tempestades. Também nós temos o poste-ídolo. O que é o poste-ídolo? Era uma imagem feita em homenagem a uma deusa chamada Aserá. Ela é chamada a deusa mãe. Essa deusa era cultuada como a deusa dos céus. É interessante que naquela época, entre os pagãos, existia essa prática de adoração a uma mãe do céu. Entretanto, entre os hebreus, jamais encontramos qualquer citação sobre essa prática pagã. Não há nenhuma referência de que os hebreus adorassem uma virgem do céu, uma deusa do céu, uma rainha do céu. Isso era uma prática criada entre os não cristãos, entre os pagãos. Outra citação na Bíblia diz assim: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Para me provocarem a ira. Então, quando aquelas pessoas faziam essas oferendas a uma deusa do céu, isso deixava o Senhor irado, porque isso não agradava ao Senhor. Não era uma prática que ele ensinou, era a invenção dos homens. Nesse versículo a gente vê que essa ofensa que o povo provocava a Deus quando essas oferendas eram feitas a essa rainha do céu, a essa mãe do céu, ou a qualquer semelhança que há no céu. Isso era e é contra a vontade de Deus. Outra deusa também egípcia seria a deusa Inanna, que era a deusa dos 7 templos, cultuada na Suméria, conhecida como uma poderosa deusa da guerra, do sexo e da administração da justiça. E os outros deuses ainda, Arlate, Nabu, Sukkot-Benote, Dagon, Adrameleque, Anameleque, Artemis, entre muitos outros. Encontramos também na Bíblia os famosos lugares altos, que eram os lugares onde se montavam os altares, onde os ídolos eram cultuados, eram adorados, eram oferecidas oferendas. Né? Esses altares eram montados nesses lugares altos. Né? Esses lugares altos podiam ser no alto de uma montanha, ou numa serra, bom, o próprio nome fala, no lugar alto. E ali montava-se um altar e ofereciam culto a esses deuses. Sobre estes lugares, há um relato na Bíblia que diz: e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Então Judá, da tribo de Judá, né, estava fazendo alguma coisa que era errada. E dizia: e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Aserá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Então isso não agradava ao Senhor também. Eles faziam essa escultura, essa imagem dessa deusa Aserá e colocavam em lugares debaixo de árvores, e isso provocava a ira, isso era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia retrata esses povos e suas adorações quando Moisés, ao descer do monte Sinai, e ele o que vê? Ele se surpreende com os hebreus adorando um bezerro de ouro. Porque está na essência do ser humano essa necessidade de criar ídolos. Então, o tempo em que Moisés estava recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo então aproveita e, na sua imaginação, criam um ídolo que deveria ser adorado. Então, criam esse bezerro. E Moisés, seguindo as orientações de seus antepassados,
Abraão, Isaque e Jacó, e os mandamentos de Deus, ensina e determina que somente um Deus era digno de adoração. Um único Deus que deveria ser adorado, mas não com imagens, não com esculturas dele, mas com o coração, com orações, com boas obras, com arrependimento, com louvores, com graças, com convênios e com ordenanças. Hoje não é diferente. O povo continua buscando a satisfação dos seus caprichos, a ajuda de deuses que não existem. Porque a humanidade ela é carente e facilmente vulnerável pelas suas fraquezas humanas. A humanidade precisa de acreditar em algo e facilmente cria ídolos, porque há muitas coisas em que o ser humano não tem explicação, e quando ele não tem explicação, ele começa a buscar forças transcendentais, e aí vem a sua imaginação e cria os seus deuses, os seus ídolos. A adoração e o culto a qualquer coisa semelhante ao que há no céu, na terra ou no mar, diz as Escrituras, sempre foi condenada por Deus. Porém a terra continua buscando falsos ídolos para satisfazer as suas necessidades. O povo continua buscando e acreditando, não na verdade, mas naquilo que querem que seja a verdade. Os montes continuam sendo buscados, as praias, os lugares isolados ou cheios de pessoas, ou casas, ou quartos, ou instituições, ou monumentos. Sempre há alguém buscando adorações a ídolos, a deuses criados pela sua imaginação. Por isso buscam, mas não encontram. E as Escrituras dizem que leem, mas não entendem, porque se acostumam a viver de suas quimeras, de suas ilusões, de suas fantasias, de poesias, frases bonitas e irreverência com as coisas sagradas, porque quando não entendem as coisas de Deus, então fazem irreverência àquelas coisas. Como se fosse provocar a ira de Deus, por não entender a essência do que é Deus. O povo vive de suas mentiras. Eles vivem em suas mentiras e se acomodam em sua falta de conhecimento. E se declaram cristãos, usam a Bíblia debaixo do braço e continuam fazendo tudo errado. Muitos abrem a Bíblia em suas salas, onde vão acumular poeira, e nunca buscam o entendimento do que está ali escrito. Eles não buscam entendimento e não pedem a Deus sabedoria. Eles criam a sua própria sabedoria. Não há na Bíblia sequer um relato, nem momento algum em que Cristo, os apóstolos ou os profetas praticaram ou ensinaram a prática de culto a outros seres criados pela imaginação do homem, de coisas semelhantes ao que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Toda a adoração a imagens de barro, madeira, metal, couro, papel é idolatria. E totalmente, completamente condenada por Deus. Um povo idólatra pede ajuda a Deus. Vem uma doença, vem uma peste, vem uma crise, e o povo idólatra pede a Deus. Pede a Deus através de imagens, escultura, e não recebem, e se revoltam contra o Deus. O próprio Deus que disse, não faça imagem de escultura. E sobre este povo, Jesus Cristo disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda as Escrituras continuam dizendo, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis deuses de fundição, não faça esculturas, não faça monumentos, não faça imagens. Eu sou o vosso Deus. E ainda continua dizendo, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Ou seja, se eu vou fazer uma imagem, isso é uma obra da minha mão. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta.
Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Então, quando eu me ajoelho diante de uma imagem, quando eu adoro, quando eu cultuo uma imagem, eu me torno como ela. Eu passo a ser insensível às coisas do Espírito, porque eu estou adorando seres criados pelo homem, que não tem espírito, que não tem vida. São pedaços de pedra que, se eu jogar no chão, vai quebrar um barro. E a Bíblia continua dizendo: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. Olha só, maldito o homem que fizer essa imagem e a adorar, a colocar em lugares escondidos, como se fossem ali um santuário de adoração. Outra escritura ele fala: todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo de sua visitação virão a perecer. Quando ele fala que o homem é embrutecido no seu conhecimento, aí está que os homens, as pessoas, o ser humano, ele sabe que é errado, mas ele insiste em adorar aquela imagem que não tem vida. Então o seu conhecimento, ele fica bruto, ele fica ofuscado, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, ele não consegue entender que aquilo que ele está fazendo é errado. Outra escritura, que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é imagem de fundição que ensina mentira para que quem a formou confie em sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Aqui outra vez ele volta a falar, aquela pessoa que faz uma escultura e que fala com a escultura e que conversa com a escultura, ele diz, olha, aí daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Ou seja, falar com uma escultura, com uma imagem, né, de alguma coisa que eu imagino que exista no céu, isso ofende a Deus, porque ele está falando com uma obra morta. Aquela imagem não responde, ele fala, ai daquele que faz isso, porque isso é obra dos homens, isso não existe para Deus, isso não é real, isso não existe. E as escrituras ainda continuam dizendo, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Essa escritura é muito forte, porque ele fala que quando você faz uma adoração a um ídolo e oferece ao ídolo alguma coisa, na verdade você está oferecendo ao demônio. Existem práticas disso no Brasil e no mundo. Existem festas onde são oferecidas comidas, onde são oferecidos doces, balas, bombons a esses ídolos, como se estivessem oferecendo a personagens próximos de Deus. E o apóstolo diz, quando fazem isso, a oferenda está sendo feita a demônio e não a Deus. E ele fala, não quero que vocês façam essas coisas, não quero que vocês pratiquem isso. No entanto, as pessoas ficam cegas diante disso. Volto a insistir, geralmente muitas pessoas querem acreditar naquilo que elas querem acreditar. Elas não querem acreditar na verdade, mas naquilo que elas gostariam que fosse verdade, que fossem verdades. Então ele fala, quando oferecemos essas oferendas, né, a esses ídolos, nós não estamos oferecendo a Deus. Quando eu vou para o mar jogar flores para algum personagem, para algum ídolo, eu não estou fazendo aquilo para Deus, eu estou fazendo para o demônio. Isso é culto ao demônio. Os apóstolos insistiam com isso. Outra escritura, ele diz, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Outra vez o apóstolo aqui está dizendo que nós não podemos fazer essas imagens de escultura e imaginar que isso é de Deus. Essas imagens de ouro, de prata, de pedra, vindas da imaginação do homem. Ele fala que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, disse que no passado havia essa prática, mas que as pessoas tinham que abandonar essa prática, porque isso era ignorância, isso é falta de conhecimento, isso não é coisa ensinada por Deus, isso não é coisa aceita por Deus. E ele fala, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, que parem de praticar isso. E talvez parando de praticar, então o Senhor vai começar a responder às orações daqueles que o buscam. Essas palavras, elas podem soar dia após dia, minuto a minuto, e ainda assim o povo continuará sendo idólatra, porque há uma coisa que os impede de deixar a idolatria, que é o orgulho. O orgulho os impede de reconhecer que estão errados, que estão errando. Isso os impede de fazer a coisa certa. Quando deixamos que o orgulho domine as nossas paixões, domine os nossos desejos, domine a nossa vida, então nós nos tornamos cegos diante dos conhecimentos e da sabedoria de Deus. Então, esse orgulho impede o ser humano de mudar e, desconhecendo a humildade, preferem se manter no erro. No mundo nós encontramos pessoas que seguem o seu próprio caminho de acordo com a imagem do seu próprio Deus, o qual acaba sendo a semelhança do mundo que vive de ídolos, que são criados, são adotados, são cultuados, são adorados e são imaginados para satisfazer os prazeres, as ambições, as paixões e os desejos daqueles que os criam, daqueles que os cultuam e daqueles que os adoram. Espero que você tenha gostado. Compartilhe e até a próxima.